Rubens Gomes, eu tenho 6 filhos, 2 deles, um que mora em Liverpool, na Inglaterra, eu falo com ele pelo Skype. Então, o Clério, eu gostaria de fazer como primeira pergunta a ele, né, como é que era essa época de 50 anos atrás, antes dele pensar em trova, em trovador, em poesia, né? Ele pensava primeiro em jornalismo, que era uma forma muito atrativa de subsistência. Clério José Borges, grande escritor, depois eu conto mais um pouquinho sobre a história dele. Bom, boa tarde a todos e a todas, né? Meu nome é Clério José Borges de Santana. Eu nasci em Aribiri. Aribiri fica no município de Vila Velha. O termo Aribiri vem de Areberi, que é um termo indígena significando umas baratinhas pequenas. Quando a gente chega assim no mar, chega próximo ao mar, na praia, quando você encontra aquelas pedras nas praias, né? Você às vezes vê umas baratinhas pequenininhas correndo e tal. Essas baratinhas os índios chamaram Areberi. Areberi. E em razão disso, a localidade, que foi um patrimônio de quilombolas, no município de Vila Velha, né? É uma aldeia, e aí foi chamada de Areberi, depois passou a ser chamada de Aribiri, que pertence ao município de Vila Velha. Então eu nasci lá, né? A minha infância toda foi justamente em Vila Velha, né? Eu passei na linha do bonde, é verdade, na linha do bonde, né? E do Colégio Marista, Colégio dos Irmãos Maristas. Esse Colégio dos Irmãos Maristas era localizado no centro de Vila Velha, né? E a gente tinha que usar justamente o bonde para ir até lá, né? E na escola, no colégio, a gente tem que observar muito o indicativo dos professores. Os professores são muito importantes porque eles, às vezes, norteiam o caminhar da gente, né? E isso aconteceu comigo, porque eu tive professores de português, de literatura, que foram muito importantes, né? E esses professores de português e literatura me direcionaram. Então eu tive a sorte de ter um professor, por exemplo, que era professor de português na época, né? Chamado português na época. Esse professor, ele pedia aos alunos para fazer uma redação, e eu tive a sorte de que esse professor, ele tinha uma amizade muito grande com uma jornalista, a Gleci Coutinho, que fazia o caderno da Gazetinha, um caderno infantil. Então eu comecei a fazer redações para a Gazetinha. Quer dizer, a redação era dentro da sala de aula, a pedido do professor, e o professor se interessou, gostou dos textos que eu estava produzindo, e outros colegas meus, e passou a levar esses textos para serem publicados na Gazetinha. A partir daí a gente passou a ter gosto, né? Aí já movimentamos o jornalzinho dentro do Colégio Marista, o Jornal Pioneiro, e aí passou o gosto pelo jornalismo. Depois, quando surgiu a oportunidade de fazer um estágio na Tribuna, né, eu abracei logo esse estágio e tudo, e tive a sorte e a aventura de ter o jornalista Rubem Manuel Câmara Gomes, aqui presente, né, como um dos meus chefes. E o fato dele ter um conhecimento maior no jornalismo fez com que eu norteasse a minha vida, porque uma das coisas que eu passei a observar é a conduta e a forma que os mais velhos, que as pessoas que estavam lá, Cláudio Belo Rocha, Vinícius Paulo Seixas, nos passavam. Eles tinham vindo do Rio de Janeiro para mudar a face do jornalismo aqui no Espírito Santo. E com isso criaram uma nova técnica, né, de redação, uma nova técnica de estrutura, de diagramação do jornal, não é isso? E o Rubinho estava lá junto como chefe de secretário de redação, não é isso? Secretário de redação, né? E aí a partir daí a gente passou a
logicamente, a se interessar mais pelo jornalismo e tal. Chegamos até a substituir em alguns momentos na chefia de reportagem, né? Quando o Rubinho me deu já outro ensinamento. Falou, o bom chefe de reportagem tem que ter malícia. E aí eu observei que realmente na vida da gente a gente precisa, às vezes, muitas vezes, não aceitar tudo assim, de mãos dadas. A gente tem que, tem que ter uma certa malícia, né? Eu quero saudar aqui, né, os acadêmicos Edilson Celestino Ferreira, que está aqui presente, da Academia de Letras e Artes da Serra, e o cantor e compositor Bona, né? O Bona está aqui e está com a esposa, né? A Maria. Muito bem, obrigado aí pela presença, tá bom? E apresentar que o Carlos Bona é um cantor já com vários CDs, né, editados, e veio participar aqui conosco. Mas é isso, Rubinho. E aí a gente passou a ter essa militância, né? E com isso a gente conseguiu chegar até hoje, né, com os prêmios e tudo. Eu estou usando o fardão acadêmico da academia. Essas medalhas são medalhas que eu ganhei ao longo da minha caminhada, né? A academia foi fundada em 1993, no município da Serra, e a partir de lá a gente começou essa caminhada. E os trovadores, a gente tem também uma militância já de 36 anos. Pois não, Rubinho? Não, a parte dos trovadores é uma parte fundamental, porque o Clério se tornou uma pessoa tão importante no movimento nacional dos trovadores, que agora, nos dias 1º, 2 e 3 de julho, em Guarapari, nós vamos ter o 12º Congresso Brasileiro de Poetas e Trovadores. Nós, jovens, quando temos 12, 13, 14 anos, somos pouco despertados para a poesia, a trova, essa coisa tão importante na vida da gente. Então, o Clério chegou em 1970, lá no Odiário, 69, 70, até 1916, quando vamos ter, em Guarapari, esse 12º Congresso Brasileiro dos Trovadores. Primeira parte, né? Vamos ver, sobre a poesia. A poesia, é importante a gente ressaltar que a poesia, ela está à nossa volta. Tudo que a gente pode observar é poesia. Essa luz que nos clareia é uma poesia, porque por trás dessa claridade que está aqui, teve alguém que a produziu, que pensou muito para que ela pudesse ter esse brilho intenso e tudo mais. Então, tudo que está à nossa volta é poesia. O nascer de uma criança é uma poesia. O fato de você passar numa rua, olhar as plantas, olhar as árvores, olhar as flores, isso é poesia. Cabe às pessoas que têm uma certa sensibilidade, o dom da escrita, de captar essa poesia que está à nossa volta e transformar isso em palavras. Então, o importante é isso, é saber como colocar as palavras de forma que elas possam dar aquele encadeamento bonito, e isso é a poesia, Então, nós temos a poesia, temos a necessidade de descobrirmos pessoas que saibam captar, né, essa poesia que está à nossa volta e transformar isso em palavras, e em palavras acessíveis, que possam ser acessíveis a todo mundo. Muito bem, além disso, nós temos que destacar que na poesia existem vários tipos. Existem os sonetos. Nós temos aqui, por exemplo, o nosso escritor Roberto Vasco, que acabou de chegar. O escritor Roberto Vasco, ele é especializado em fazer sonetos, em sonetos bonitos, né? Os sonetos é um tipo de poesia, né? Nós temos a trova como sendo também um outro tipo de poesia. Só que a trova tem 4 versos só. Em poesia, cada linha se chama verso. Então, a trova tem 4 versos. A necessidade que a pessoa, para fazer uma trova, ela precisa saber, conhecer
uma técnica chamada de metrificação. Metrificação, ou seja, a contagem do verso, certo? Então, a trova, ela precisa ser bem metrificada. Tem que ter 7 sílabas poéticas cada verso, com rima e ter um sentido completo. Então, vocês vejam, por exemplo, uma trova, que não é para ninguém gravar, nem falar para a professora, não. Mas a trova diz o seguinte: professor, esteja certo, não colei nem um pouquinho. Se o caderno estava aberto, garanto que abriu sozinho. Então, o que nós temos? 4 versos. E tem sentido completo. Tem sentido completo. Cada verso tem 7 sílabas poéticas. Certo? Agora, quando um verso passa acima das 7 sílabas, se fala assim, ó, você fez um verso de pé quebrado. É uma expressão que se usa em termos técnicos de que a pessoa fez um verso de pé quebrado. Então, cada linha, em poesia, cada linha se chama verso, certo? E a trova tem 4 versos, sendo que cada verso com 7 sílabas poéticas. As 7 sílabas poéticas é contada pelo som, difere da sílaba gramatical. Então, você conta pelo som, né? E aí você tem o sentido completo também na trova. Então isso aqui é uma trova, entende? Né? Na porta da minha casa eu tenho uma trova. Está lá, gravei lá na porta da minha casa, lá em Eurico Salles. Ela diz o seguinte: nesta casa tão singela, primeiro verso, né? Onde mora um trovador, é a mulher que manda nela, porém nos dois manda o amor. Perceberam? Então tá lá. É o amor. É o amor. Pois é. Então a mulher manda na casa, mas entre eu e minha esposa, quem manda é o amor. Entendeu? E aí tem um sentido completo. São 4 versos e tudo. Todo mundo aqui bater uma foto com todo mundo junto aqui, ó. Aqui atrás. Tá, e depois a gente der. Nadir, pega meu celular aí do lado. Kátia, tô do seu lado aí. Vê se você acha. Aí. Todo mundo com o livro, moção do livro, né? Aí. Maravilha. Vamos lá para a gente autografar, todo mundo com moção do livro, né? Aí. Caneta não é uma. Aqui, Kátia, seu óculos. Todas as